Olá, bem-vindos a mais o programa O Assunto É. Eu sou Luiz Freitas, sou um homem negro de 40 anos, tenho cabelos encaracolados, uma barba longa e grisalha, estou com um óculos preto, camisa cinza e uma calça preta. Eu sou Rebeca Marinho, eu sou uma mulher parda de cabelos abaixo do ombro e eu estou vestindo uma calça preta e uma blusa de cor vinho. Olá a todos e a todas, eu sou Alba Paulo de Azevedo, sou uma mulher de 51 anos, branca, pele clara, cabelos castanhos, estou vestindo uma roupa em tons claros e um pouco goiaba, salmão, né, digamos assim. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Micaele Costa, eu sou uma mulher parda, tenho cabelos cacheados tingidos de um ruivo, estou vestindo uma roupa verde e preto e um batom vermelho. E este mês de julho, no dia 25, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no dia 23, vai abrir a exposição Presença Preta, que retrata mulheres pretas e pardas que constroem a instituição, destacando suas histórias e celebrando as suas raízes. E no episódio de hoje, nós trouxemos duas convidadas para falar sobre equidade racial e de gênero na perspectiva da justiça. A juíza Alba Azevedo, que está trabalhando no seu doutorado sobre a ascensão das mulheres aos tribunais de justiça no país, e a advogada Micaele Costa, que é presidente da Comissão Especial de Promoção à Igualdade Racial da OAB-RN. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Doutora Alba, nós sabemos que a inserção das mulheres no mercado de trabalho é um fruto de muitas lutas e conquistas históricas recentes, especialmente em espaços que exigem formação acadêmica. No âmbito do judiciário, como tem sido ao longo dos anos o caminho das mulheres para conquistar visibilidade e espaço? Muito obrigada novamente pelo convite. Bem, Luiz, essa luta é muito antiga, né? E a gente tem que trazer o feminismo aqui, porque é o movimento feminista que impulsiona os direitos das mulheres, ele é o grande propulsor. A partir da Revolução Francesa, quando se teve a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a gente teve uma mulher que foi guilhotinada lá, não é? Olympe de Gouges, e ela vai e proclama o direito da mulher e da cidadã. Como pena, teve a guilhotina. De lá para cá, e a gente não tinha-se o feminismo ainda formalizado, né? A gente tem a primeira onda na virada, né, do século XIX para o século XX, e aí a gente tem a luta primeva das mulheres pelo direito ao voto, pelo reconhecimento de ser sujeito de direito, tal qual os homens foram reconhecidos, né, com a Revolução Francesa. A partir daí a gente tem as ondas do feminismo, a primeira, a segunda, a terceira, hoje se fala na quarta, de 2010 para cá, e no judiciário não foi diferente. Não é? No meu trabalho eu trato da feminização da magistratura e eu faço um contraponto com o judiciário brasileiro e o francês. Por quê? Ora, a gente percebe que essas lutas têm um limiar na França. A primeira mulher a ingressar na magistratura no Brasil entra na década de 1930, no Ceará, não é? Na França, na década de 1940. De lá para cá, a gente sabe que é uma trajetória de muito esforço, de muita luta. O maior tribunal do país, que é São Paulo, veio ter mulheres na década de 80 para cá, não é? Tanto que nesse avanço das mulheres na conquista dos seus direitos, o CNJ deu um passo gigante em 2023, quando incluiu, não é, na sua resolução 525, a política afirmativa de gênero, a alternância de promoção por merecimento com editais mistos e editais femininos, né, para que você tenha 40% de mulheres nos espaços de poder, né, nos tribunais em nível de segundo grau. Então, assim, por que a metáfora de ondas? Porque os direitos das mulheres, seja onde for, eles vão e retrocedem, eles avançam e retrocedem, e é sempre com muita luta. Não foi diferente com a aprovação dessa resolução também, que é objeto da nossa pesquisa. E quando se fala nas mulheres negras, essa luta é muito mais intensa, o percentual é muito mais inferior, a doutora Micaela vai falar com muito mais propriedade, não é? Porque nós vivemos uma cultura fundada no eurocentrismo, né, na modernidade, que traz o colonialismo e todo um preconceito para a mulher negra. Além do sexismo, tem o racismo, então a luta é dupla. Então, assim, são conquistas, não é, na magistratura, mas a duras penas, como não poderia deixar de ser.
Doutora Micaele, por que as mulheres negras elas enfrentam ainda mais barreiras para conseguir acessar o mercado de trabalho? Quais são os fatores históricos que contribuem para essa realidade? Historicamente, as pessoas negras, como sabemos do nosso passado colonial, elas foram excluídas do convívio e da participação da sociedade em todas as suas esferas. Então, isso desencadeou, resumidamente, dando um pulo assim, no histórico, em um racismo estrutural e um racismo institucional. Estrutural porque ela opera em todas as esferas da sociedade, em todas as instituições. Isso eu não estou falando de uma instituição pública, mas instituição que eu digo, família, igreja, Estado, porque nós somos socializados, desde quando a gente nasce, a algum tipo de cultura de comportamento. Então, o primeiro contato que a criança tem é com a família, certo? E depois ela vai para a escola, vai participar de coletivos como igreja, e a partir daí ela vai se lançar numa universidade, e às vezes nem todo mundo consegue acesso à universidade, e depois ao mercado de trabalho. Então, quando ela passa por todas essas instituições, ela vai sendo socializada do que é o correto ou o que não é correto, que é o que molda o comportamento, mas também essa parte cultural, sobre preconceito, sobre discriminação, e se ela aprende, como disse Nelson Mandela, né? Se a gente pode aprender a ser racista, pode também aprender a não ser racista, pode aprender a amar também essas pessoas e reconhecê-las como pessoas que têm seus direitos e precisam ter a sua dignidade respeitada. Então, especificamente sobre as advogadas, né, a advocacia negra, percebemos que esse racismo estrutural e institucional, que parte da sociedade para o indivíduo, não só ele, porque a gente não é constituído só com pensamento, construído só o nosso, mas por influência da cultura, certo? Então, isso é levado a nível de sociedade e a gente acaba reproduzindo esses comportamentos. Então, se historicamente fomos excluídos da vida social, fomos excluídos de todos os acessos de oportunidades, principalmente do acesso, por exemplo, à universidade. Então, a partir do momento em que começou-se, por exemplo, políticas públicas de acesso a esses espaços, como as cotas nas universidades, se aumentou o número de pessoas pretas e pardas ao conhecimento, à graduação em direito, por exemplo, estou falando especificamente da advocacia, né? Então, se conseguimos chegar nesses espaços, foi uma luta coletiva com movimentos sociais, né, movimento negro, e conseguimos ocupar, mas também tem a dificuldade de permanecer. Quantas pessoas negras conseguem acessar, após a graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou quantas professoras negras nas universidades a gente encontra? Então, não é só acessar, é acessar e permanecer. É acessar, permanecer, ou então poder sair de lá da universidade e acessar o mercado de trabalho em todos os seus cargos. Não só ocupar um cargo como advogado, mas ocupar um cargo de dirigente, supervisor de sócio de um escritório. Então, é difícil, mas a gente percebe que há avanços, não tão significativos quanto a gente esperava, mas que há avanços. Tem um dado que é específico do censo da advocacia que foi feito em parceria do CNJ com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e que diz que as grandes bancas de escritório de advocacia no Brasil, em relação especificamente aos sócios, já o dono de escritório, apenas 1% é ocupado por pessoas negras. Então, a gente percebe que, se somos na hora da população, cerca de 54%, mas que apenas no caso dos pretos, né, os pretos ocupam esses grandes escritórios, a conta não fecha, tem alguma coisa errada, há uma discrepância muito grande nessa estatística e que precisa, sim, de políticas públicas para que seja mitigada, diminuída e garantida a dignidade de trabalho e de salário digno a esses advogados e advogadas negras. A senhora citou a resolução do CNJ, né, 525, e assim, o que é que a pesquisa da senhora identificou? Qual foi o cenário que a pesquisa da senhora identifica antes dessa resolução e qual a perspectiva que a senhora pode dar agora, né, a partir da resolução, de mudança de cenário no judiciário? Bem, Luiz, quando eu iniciei a pesquisa, havia 2 tribunais no país, na região norte, que na sua composição não consta nenhuma desembargadora, né? O Tribunal do Pará era o único que tinha mais de 50% de mulheres,
Hoje, a realidade, me parece que o Rio de Janeiro já atingiu, e o Ceará e o Tribunal da Bahia. Se não atingiu, está perto, mas o Ceará e o Rio de Janeiro e o Pará, sim. O recorte da minha pesquisa é nos tribunais de justiça, não trato dos tribunais federais, né? Então, eu peguei o primeiro ano, né, da aplicação da resolução, que é o ano de 2024, e foram promovidas, nós constatamos que foram promovidas 26 desembargadoras, não é? Como nossa pesquisa é qualitativa, a gente quer entender as cosmovisões, o que pensam essas mulheres, né, as suas trajetórias de vida, não é? O que elas têm a dizer também do ODS 5 da Agenda 2030, que é a perspectiva de igualdade, né? Era esse ideal, né? De até 2030 termos a igualdade de gênero. E aí eu fiz um recorte, convidei algumas, já tive a felicidade de entrevistar a pioneira da política afirmativa de gênero no Judiciário Brasileiro, que é a desembargadora Maria de Fátima dos Santos Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do país e do mundo em termos de volume, né? Tive a felicidade de entrevistá-la semana passada. Entrevistei a pioneira da região Centro-Oeste, entrevistei a pioneira da região Nordeste, a pioneira do estado de Santa Catarina também, e no Norte não teve, né? Não tivemos nenhuma com essa ação afirmativa. E entrevistei também outras pioneiras dos seus tribunais, né? E o recorte que a gente percebe é uma consciência dessas mulheres, não é? De que havia que se ter uma reparação histórica para que se chegasse, né, nessa equidade. Algumas lamentam, eu percebo que algumas lamentam que a gente precisasse de normatizar isso, não é? Porque assim, o hábitos que se percebe nos poderes é androcêntrico, né, da construção da modernidade, do capitalismo, do machismo, né, histórico. E aí eu trago a antropóloga argentina, né, radicada na UNP, Rita Segato. Ela diz, olha, não é só cultural, não é? Essa estrutura, esse alicerce é político, essa divisão é política, não é? E aí semana passada eu estava lendo outra matéria, só fazendo um recorte, né, alguém dizia, olha, você precisa conquistar o poder. Não vão te dar tão fácil, doutora Micaele, não é? Então, por isso que as lutas, o feminismo negro, a gente, né, que sabe que é, acima de tudo, decolonial. Decolonial por quê? Porque tem que romper. Não é com o colonialismo, é com o que ele moldou nas estruturas de poder, né, de força, de submissão da mulher, do papel que relegaram para a gente, né, de casa. Então, assim, nesse recorte da minha pesquisa, né, desse um ano com essas mulheres, as pioneiras, né? O ineditismo que a gente quer trazer é ouvir as pioneiras, como pensam, né? E aí, voltando à pioneira de todas, digamos assim, ela dizia, Alba, eu sou desembargadora, não sou, porque entraram na justiça, eu estou esperando transitar em julgado, já está em Brasília, né? A gente teve agora mais recente o Tribunal do Distrito Federal, que não cumpriu a resolução e foi preciso que se mandasse cumprir, e aí foi promovida semana passada a primeira mulher com a ação afirmativa, e isso vem comprovar o quê? Que a luta é constante, a vigilância é constante, para a gente fazer valer a nossa Constituição, não é? Que desde 88 está aí a declaração, outras ações, não é, da ONU, que já afirmavam tudo isso, e a gente tem a sensação de estar sempre correndo atrás. Mas, em resumo, o que eu percebi na conversa com as colegas, né, que acenderam, é essa consciência, sabe? De que é um resgate da história que se tem nesse momento. Doutora Micaele, você falou, né, que o acesso ao ensino superior, ele é um divisor de águas para uma jovem negra e também com a instituição das cotas. Na sua visão, quais são os impactos positivos trazidos com isso? Eu acredito que, primeiramente, o objetivo principal que é o acesso ao conhecimento, já que somos prejudicados pela escolha, né? Não temos a mesma oportunidade do que outras pessoas que não são negras têm. Então, ter a escolha de poder ter acesso a essa universidade. Outra coisa importante, a representatividade de ocupar esses espaços. Não só na graduação, como um aluno, ou posteriormente um mestrando ou doutorando, ou um professor universitário, ou um profissional. Mas o poder de ocupar, ele não vai mudar apenas subjetivamente aquela pessoa.
vai vir com ela os seus familiares, a sua família. Foi a primeira pessoa negra da minha casa, pessoa da minha casa, a possuir uma graduação. Então, minhas outras irmãs hoje estão cursando a sua graduação, mas eu quero dizer que isso foi tão importante para mim, que eu lembro que o meu pai, falecido, José, ele, assim que eu me formei, tirei minha OAB, ele foi lá na gráfica e imprimiu um monte de cartões, me levou, que eu estudava para concurso na época, e eu nem pensava em advogar, né? A gente entra logo assim, quero ser juíza, né, doutora Alba? Eu lembro que eu escrevi até uma cartinha na sua aula, que ela foi minha professora, gente. E no primeiro dia de aula, ela mandou fazer uma cartinha, não sei se você lembra, do que a gente esperava do direito. E eu lembro até hoje dessa carta, porque eu sempre me emociono de ter buscado esse senso de justiça, de reparação, de que a gente sofre, nossa família sofre. Então a gente fica buscando sempre por melhorias, né? E voltando ao assunto, então meu pai foi entregar os cartões e a quem ele é conhecido dizia, olha, pegue minha filha advogada. Ele saia distribuindo os cartões e falava aquilo com tanto orgulho que para mim a faculdade já teria valido a pena. Então, eu me emociono muito porque não é uma conquista minha, é uma conquista da minha família, é uma conquista coletiva. Então, ocupar esses espaços que a gente consegue alcançar, ele tem um poder de representatividade tão grande, porque as pessoas do outro lado, que são negras, vão dizer, eu também posso, eu também consigo. Especificamente na OAB, eu entrei na OAB no institucional, digamos, para participar da gestão, acho que faz uns 2, 3 anos. Mas eu não participava de nada da OAB, porque eu não me sentia pertencente. Eu só via pessoas brancas, na sua grande maioria, então eu via nas redes sociais, na mídia, eu dizia, bem, inconscientemente eu sabia e achava que aquele espaço não era para mim. Até ver a Comissão de Igualdade Racial aparecer nas páginas, olha, foi instituída uma Comissão de Igualdade Racial. No mesmo instante eu me inscrevi para participar da comissão. Me inscrevi como membro, entrei secretária, fui vice, hoje eu estou presidenta. Então, assim, eu devo ter sido afetada positivamente por uma política, porque todo movimento é político, a comissão, quando é instituída, ela tem um viés político, de poder trazer essas pessoas para discutir dentro da OAB, não só para advogados, para a advocacia, para o interno, mas para toda a sociedade, que a advocacia é essencial à justiça em todas as suas esferas, né? Então, para mim, tem esse poder de representatividade e de importância a nível não só individual, mas também como coletivo. Doutora Alba, falando em representatividade, né, e impactos, essas políticas de equidade que estão sendo colocadas agora pelo CNJ, elas devem modificar a forma como o judiciário multa, como o judiciário julga? Isso deve trazer impacto real para a sociedade, trazer reparações históricas? Eu acredito piamente nisso, Luiz. A democracia, não é? E aí eu trago Marlene Chauí, socióloga, filósofa, né, brasileira, Patricia Hill Collins, norte-americana. Ambas são uníssonas em dizer, nós não temos uma democracia na acepção do termo. E por que eu trago a citação dessas duas mulheres? Se você reparar, uma democracia não é só no sentido liberal, como a gente idealizou, não é só votar e ter representantes. Uma democracia, ela precisa ser dialogada, dialógica. E para ela ser dessa forma, ela precisa que os espaços de poder e de decisão tenham a cara do seu povo. O povo brasileiro, o Brasil é o país, né, fora do continente africano, que tem a maior população negra. E nós, mulheres, 28% da população brasileira é de mulher negra. Qual é a cara do nosso poder? Qual é o percentual de mulheres negras em nível de 2º grau do judiciário? É ínfimo, né? Você estava há pouco antes conversando comigo, né, Luísa? Eu vou deixar você dar esse dado. 11% de negras e de pretas, menos de 2%. Então, assim, essas políticas, sim, vão alavancar e vão dar a feição que a democracia exige dos poderes. E aí eu falo pelo judiciário, né, que a gente integra, e vai ser uma alegria quando a gente vir realmente o cenário democrático menos colonial, não é? Digamos assim, e que tenha a cara da população, a voz das mulheres
de todas as cores, do homem, do preto, do branco, que retrate realmente o que é o Brasil. Doutora Michele, a senhora preside, né, a Comissão Especial de Promoção à Igualdade Racial, na OAB-RN. Como é que essa comissão atua no dia a dia? Bem, nós atuamos em prol da a advocacia negra, mas também de toda a sociedade. Os nossos principais produtos e atividades que fizemos até o momento, elaboramos uma cartilha de promoção da igualdade racial, na qual a cartilha traz uma base conceitual do que é racismo, do quais são os crimes de racismo, tem uma parte legislativa, vai fazer um histórico, especificar as leis de combate ao racismo no Brasil. Também vai trazer uma parte prática, como se fosse um guia, e que vai iniciar assim: sofri racismo, o que fazer? Então, a gente tem todo um passo a passo, ligar no 190, registrar a ocorrência, a importância de ter esse procedimento, porque muitas vezes é muito difícil provar, porque acontece entre a vítima e o agressor, às vezes sozinho. Então, como é que eu vou provar a palavra? Então, fica difícil até para a vítima querer fazer o registro desse crime. Então, a gente incentiva nessa cartilha que mesmo se você não tiver provas, você faça o registro, porque esse registro que vai ficar constando nos dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, ele vai, em algum momento, partir para políticas públicas a nível institucional. Então, como que o Estado vai atuar se ele não tem os dados específicos daqueles fatos? Então, recebemos 100 ocorrências na região leste, entende? Nas escolas. Então, aquilo vai, em algum momento, virar essas políticas públicas. Então, a comissão também recebe denúncias, a gente orienta a partir do que acontece, não só de advogados, tá? De pessoas que não são advogados também. Sofre racismo, procuram a gente orienta, ou você pode procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública, vai no Ministério Público, vai na polícia. Então, esse papel de acolhimento também é importante e ele é bem característico de nós, pessoas negras, de aquilombar, né? Você pode contar comigo, pode contar com a gente, porque é muito importante. Temos aqui, que é um parceiro, digamos, desse movimento, que é a DECRID, que é a Delegacia de Combate a Crime Racial, que acontece aqui, ela funciona aqui em Natal e que atende a Grande Natal. Então, existe uma delegacia especializada no qual os crimes que acontecem aqui são registrados lá. Então, tem todo esse arcabouço, digamos, de assistência na qual as pessoas podem buscar e, por vezes, ela não tem conhecimento. Por isso, a importância de sempre divulgar. Onde eu vou, eu falo, gente, temos uma DECRID, temos o Ministério Público, tem a polícia. Então, tem esse papel também. E de incentivo da advocacia negra poder participar da OAB, como eu falei. Eu fui a primeira situação que me aconteceu para eu entrar foi eu ter visto uma pessoa negra na OAB. Então, eu sei da importância que a nossa comissão tem, porque meus advogados e advogadas negras querem participar da atividade da OAB. Então, é importante porque a gente leva letramento racial, leva conhecimento, participa de eventos. Fizemos uma primeira conferência potiguar da advocacia negra no ano passado, em novembro, no Novembro Negro. Então, pretendemos fazer a cada 2 anos, para poder trazer debates, trazer ideias, e tem esse cunho político de transformação mesmo, de quais são os encaminhamentos que pretendemos fazer. Então, é um movimento em que a gente ocupa o espaço e tentando transformar e mudar para que mais pessoas negras também consigam se chegar aonde nós estamos ali trabalhando em prol da promoção da igualdade racial. Doutora Elba, antes eu queria só fazer o registro. O tribunal também tem uma comissão, né, de enfrentamento ao assédio moral, sexual e ao racismo. Então a gente também tá em campanha nessa batalha para enfrentar esses males da sociedade. Doutora Elba, com relação, a gente traçou um perfil aqui mais ou menos mostrando claramente que os tribunais são masculinos ainda, né? Ainda tem essa característica muito, muito forte. Enquanto na magistratura de primeiro grau a gente tem uma presença feminina bem quase paritária, né? Então 45% mais ou menos ali. Nos tribunais esse percentual só chega a 25%, né? Então 1/4 só. E aí a senhora está colocando essa questão agora da resolução 525, mas eu queria saber que outras ações podem ser tomadas, né, para ajudar essa maior representatividade, essa equidade
E também se existem barreiras que já foram identificadas pelo CNJ, enfim, pelos estudiosos do assunto. Você sabe, Luiz, que eu fiz essa pergunta às minhas interlocutoras, né, as entrevistadas. Eu disse, o que a senhora acha que precisa, além dessa ação afirmativa? E as respostas são muito plurais, não é? Muito diversas. Mas eu gostaria muito de ver um engajamento dos colegas magistrados, não é? De não chegar e ser interpelada por um e dizer, você agora é feminista? Como se fosse uma pecha, né? Assim, a gente tem uma pesquisa da Datafolha, acho que de 2019, que de 10 brasileiras, apenas 4 se dizem feministas, porque o machismo se encarregou de inserir na sociedade essa pecha, de dizer que a luta das mulheres seria contra os homens. E não é nada disso, a gente só quer o reconhecimento, né? Então, assim, como toda ação afirmativa, essa política de gênero, ela é temporária, não é? Ela, quando se tiver o patamar dos 40%, não sei qual será o cenário, né, nem quanto tempo. O ano passado nós recebemos a ex-conselheira, desembargadora Salisa Sanchoteno Neismarne, que foi a grande personagem que alavancou essa resolução na gestão da ministra Rosa Weber. E aí eu perguntei, a gente vai ter esse cenário, né, igualitário em 2030? Né? Ela disse, queira Deus, né, porque o que a gente percebe? As mulheres se aposentam antes do que os homens geralmente vão até os 75, e as mulheres... ela até disse, não sei porquê, mas aí eu fiquei com vontade de dizer, eu acho que é porque os afazeres e a família nos chamam muito mais, não é? Enfim, a jornada de trabalho das mulheres tem pesquisas indicando em torno de 13 horas a mais, então assim, os porquês, isso virão mais adiante. Mas apontar que políticas outras seriam necessárias, talvez eu não tivesse essa resposta pronta agora, porque é o cenário que vai mostrar lá na frente, né? Porque essa resolução foi muito difícil a sua aprovação, né? Tanto que foi contestada com a primeira sessão da pioneira, com a primeira mulher que ascendeu. Mas é isso, eu queria ver essa realidade, essa igualdade no íntimo do homem, do juiz, não é? Que a gente não precisasse de tanta luta, não é? E a política... A norma, né? Porque assim, uma das entrevistadas frisou muito isso, ela disse, é uma pena que a gente precise de uma norma interna para mostrar, não é, essa coisa androcêntrica, esse hábito masculino que a nós foi ensinado que era neutro, que a gente vivia num sistema neutro, e de neutro não tem nada, sabemos disso, né? Então assim, o horizonte mais adiante é que vai nos mostrar que políticas seriam necessárias além dessa que nós temos hoje, não é? Doutora Micaele, a senhora também integra o Black Sisters in Law, que é uma organização, né, para o fortalecimento de carreiras judiciárias de advogadas negras. E aí a gente queria saber como é que funciona essa rede e como as iniciativas de inclusão elas podem transformar a trajetória dessas meninas. Maravilha, Rebeca e Luiz. Eu tenho tanto orgulho em participar do Black Sisters in Law, porque essa rede de juristas negras, ela busca não só nos fortalecer subjetivamente, que é importantíssimo para a gente continuar buscando, lutando por igualdade no mercado de trabalho, que ele é voltado para advogadas profissionais, né, negras, mas também de recuperar nossa dignidade financeira. Porque, além do trabalho educativo que eles prestam, cursos, cortesias, por exemplo, em eventos, em congressos, aulas que a gente pode, inclusive, dar aulas para nossas colegas. Também tem o caráter do trabalho, na qual fazemos serviços e tem esse contrato específico para poder prestar um serviço para as empresas conveniadas com o BSL, com as Black Sisters, e a gente é remunerada por isso. E é uma remuneração digna e justa, que é o que a gente não vê especificamente no mercado de trabalho hoje na advocacia, infelizmente. Imagine ainda mais para uma advogada negra, um advogado negro, voltado para advogadas, né, o específico. Mas é uma rede super importante e que eu tenho orgulho de falar, como eu disse, porque ele mudou a minha vida. Eu acho que Deus, eu sou uma pessoa antes e depois das Black Sisters, porque eu fui para um evento em São Paulo, na empresa do iFood, e quando você se encontra, você imagina, com 50, 60 mulheres negras, todas advogadas,
e falando sobre a advocacia, sobre oportunidades, sobre emprego, sobre reconhecimento, sobre autoestima, a gente sai renovada, a gente sai esperançosa e sai muito feliz de dizer, realmente eu sou uma advogada negra, tenho o meu valor, posso me colocar no mercado como uma profissional de valor, porque o que afeta muito a gente, Alba, é a autoestima. E ainda mais para o mercado de trabalho. Então, é realmente uma atividade muito importante que a BSL faz. A fundadora, que é a Dione Assis, que é uma pessoa maravilhosa, generosa e que nos abraçou, assim, disse, vamos com a gente. E está sendo de reconhecimento internacional, de muito sucesso, e só está crescendo a cada dia. Que maravilha. Doutora Alba, que papel a representatividade feminina tem no estímulo às novas gerações de mulheres que querem trabalhar na área do direito? Ai, Letícia, é gigante, né? É um papel... Rebeca. A Letícia está aqui do lado. Rebeca é gigante porque é como a doutora Micaela está dizendo. Nós nos vemos, não é, no outro, na outra que está ali nos representando, mas não só numericamente, porque representatividade não se trata de número, não é? O número importa, obviamente, mas se trata de poder de decisão, de poder de voz, de poder de fala. Isso para o pessoal que está chegando, para a juventude, para as mulheres, não é, que começam hoje na carreira, isso é fundamental. Você se espelha, né, no que você vê, né, na ministra Carmen Lúcia, não é, que a gente esperava tanto que subisse uma mulher negra, não é, para a nossa Corte Suprema. E, enfim, é primordial que a gente tenha essa representatividade com voz e vez nos espaços de poder e decisão da democracia. Doutora Micaele, a senhora já compartilhou um pouquinho da sua trajetória, mas qual o conselho que a senhora daria para uma jovem mulher negra que quer entrar, né, na carreira jurídica? Olha, eu acho que buscar cada vez mais conhecimento, se fortalecer coletivamente. Eu sempre participei de movimentos sociais, né? O FRN, na área do direito, centro acadêmico. Então, a gente percebe, quando a gente se une com outras mulheres, a gente consegue dar mais força para continuar ocupando esses espaços. E daí eu queria fazer um adendo sobre também o cuidado da saúde mental. Porque o espaço da militância, do ativismo, ele por vezes pode ser adoecedor. Então, às vezes cansa você ficar batendo na mesma tecla, ficar ouvindo as mesmas palavras de preconceito, ou ser subestimado, ou crítica até dentro do próprio movimento. E você fica, estou cansado ou não aguento. Então, a gente também saber os limites que o nosso corpo, ele dá. Mas o conselho que eu dou é esse, de você buscar se fortalecer com a sua família, se fortalecer com as pessoas próximas a você que estão também na mesma luta, porque é importante a ambiência, gente. Ela é muito importante. Imagina você estar num espaço que todas as pessoas estão criticando o que você faz, o que você fala, criticando você, criticando sua aparência, criticando o seu cabelo, a sua estética. Então, isso vai te minando de um jeito que isso vai acabando com a sua autoestima. Então, estar próximos dos seus, entre aspas, ele é importante para que a gente não esmoreça e consiga unir mais forças para continuar lutando. Bom, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para as duas entrevistadas. Quais mudanças as senhoras gostariam de ver no sistema de justiça nos próximos anos, no que diz respeito à equidade de gênero e de raça? Quer falar, doutor? Eu gosto muito da utopia, sabe, Alba, Rebeca, Então, eu esperanço no verbo esperançar mesmo, de Paulo Freire. Então, eu esperanço no sentido de ver um judiciário mais diverso, de ver mais advogadas negras nos escritórios, principalmente nos cargos de gestão, de liderança, de sócios, porque quanto mais diverso, mais rico, mais criativo é esses espaços. Isso é comprovado. Isso é ciência. Quanto mais o espaço é diverso, mais ideias, mais criativo aquele espaço é. Então, você consegue até mais eficiência, porque quanto mais pensamentos diferentes, melhor. Então, eu acredito num futuro em que eu entre num tribunal de justiça e eu não veja apenas seguranças, ASG, porteiros, essas profissões que são colocadas como subalternizadas, mas que não são tão dignas quanto,
mas que a gente não vê quando entra num tribunal, numa banca da tribuna, um desembargador negro, uma desembargadora negra, ou uma advogada negra. Tanto que quando entra, as pessoas já olham assim estranho, né? Uma advogada de trânsito que é barrada na entrada de um tribunal de justiça, por exemplo. Então, eu espero não ver mais que isso aconteça, que seja natural. Não naturalizar mais o racismo, mas naturalizar a dignidade dessas pessoas de estarem ocupando esses espaços, tão quanto qualquer tipo de cor de pele, que isso não seja um impeditivo de poder exercer a sua profissão. Eu gosto muito também do verbo esperançar, e fazendo um estudo mais empírico, não é? De relatos de mulheres do sistema de justiça, advogadas negras, promotoras negras, juízas negras. O que eu percebi nos artigos sobre os quais me debrucei? Quase todas, em algum momento da sua vida, precisaram segurar a carteira funcional para provar que exerciam uma função, né? Isso é deplorável, né? Seja a juíza que está lá na sua sala, ou a promotora, ou a advogada. Cadê a juíza? Né? Isso é até uma matéria que saiu, que virou um livro, né? Cadê a juíza? Cadê a promotora? Cadê a advogada? Por ser uma mulher negra. Então, ter que provar que você é um agente do sistema de justiça, com a mesma competência, com a mesma habilidade para a função. Mas ainda esperançando um pouco mais e sendo otimista, diferente dos dados da ONU, que prevê muito mais do que 100 anos, né, para uma equidade, para uma paridade de gênero, a gente queria ver ver os poderes, né, da República com essa presença mais miscigenada, né, dos povos originários, que retratasse realmente quem somos. Não é? Um país que tem mais de 50% da sua população negra, que tem 28,5% de mulheres negras. Então, assim, esse retrato a gente precisa mudar. E é esperançando, e é trazendo essa dororidade que a gente vai falar no evento em breve, aí a doutora Micaele, não é? Porque os homens têm a fraternidade, né, de fraterno, de irmão. E aí veio a sororidade das mulheres. Mas aí tem o livro de Vilma Piedade, que traz a dororidade, o rastro da dor da mulher negra, né, que precisa ser falado, que precisa ser dito, e tem que ser trazido realmente para o debate como esse. Não é? A gente tem que trazer e ver luz no fim do túnel, para que a gente mude esse cenário e que essa esperança vire realmente realidade. Eu queria agradecer muito a presença de vocês duas aqui hoje, né, trazendo o conhecimento de vocês, as experiências de vocês, essas perspectivas, essa discussão de um tema tão importante e tão presente na sociedade e que precisa ser muito mais aprofundado e lembrado dessa luta, né, antirracista que a gente tem que colocar todos os dias. Foi um bate-papo muito bom, muito enriquecedor. Nós agradecemos muito pela presença de vocês. Este foi mais uma edição do programa O Assunto É, uma produção da Rádio Web Justiça Potiguar, da Secretaria de Comunicação do TJRN. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima. Até mais. Obrigada.